Neste vídeo, vamos aprender como Jesus quer que oremos e como devemos nos dirigir ao Pai para sermos ouvidos. A oração é muito mais do que apenas uma prática religiosa. É um meio profundo e poderoso de nos conectarmos com Deus. Jesus nos ensina que a oração não é uma fórmula mágica para obter o que desejamos, mas um momento de alinhamento com a vontade do Pai. Vamos entender juntos como devemos orar para que nossas orações sejam eficazes, como podemos aprender com a oração que Jesus nos ensinou e principalmente como falar com Deus de maneira sincera, humilde e cheia de fé. A oração de adoração. Santificado seja o teu nome. No início do Pai Nosso, Jesus nos ensina a orar exaltando a santidade de Deus. Santificado seja o teu nome. Essa é uma afirmação de fé e reverência. Quando começamos nossa oração com a adoração a Deus, reconhecemos que Ele é o Criador do universo, o Senhor soberano de tudo, e que seu nome é digno de toda a honra e louvor. A adoração não é apenas um reconhecimento intelectual, mas uma atitude de coração, que nos coloca em uma posição de humildade diante dele. Este início de oração é um convite para que deixemos de lado nossas preocupações imediatas e olhemos para a grandiosidade de Deus. Muitas vezes em nossas orações, estamos tão focados nas nossas necessidades e desejos que esquecemos de colocar Deus em primeiro lugar. A adoração, porém, nos leva a lembrar que Ele é maior que todas as coisas, incluindo nossos problemas. Quando começamos nossas orações com adoração, nos posicionamos para ouvir a voz de Deus e alinhar nossos corações à sua vontade. A oração de submissão à vontade de Deus. Seja feita a tua vontade. Em seguida, Jesus nos ensina a orar pela vontade de Deus. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Isso é um pedido de submissão, onde reconhecemos que os planos de Deus são sempre melhores do que os nossos. Ao orarmos dessa forma, não estamos tentando impor nossas próprias vontades, mas buscando alinhar nossos desejos àquilo que Deus deseja para nós. Isso exige confiança e fé, pois sabemos que muitas vezes a vontade de Deus não é imediatamente clara para nós e nem sempre será o que imaginamos ou desejamos. A oração pela vontade de Deus é um convite à entrega e à confiança. Ao orarmos assim, estamos dizendo: Pai, mesmo que eu não entenda tudo, confio que tu sabes o que é melhor para mim. Isso pode ser desafiador, especialmente quando enfrentamos dificuldades ou quando nossos próprios planos não saem como gostaríamos. Mas ao submeter nossa vontade à de Deus, encontramos paz, porque sabemos que Ele tem o controle de todas as coisas. A oração por sustento diário. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E em seguida, Jesus nos ensina a pedir por nosso sustento diário. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Esse pedido é um lembrete de que nossa dependência de Deus é diária, não só em momentos de grande necessidade. Tudo o que temos vem dele, e ao pedir por nosso pão diário, estamos reconhecendo nossa total dependência dele para nossa sobrevivência e bem-estar. Além disso, esse pedido também nos ensina a viver no presente, sem ansiedade sobre o futuro. Quando pedimos a Deus por hoje, estamos nos focando no momento presente e confiando que Ele proverá para nós cada dia. Isso nos liberta da preocupação constante com o amanhã, pois sabemos que Deus, em sua fidelidade, cuidará de nós no devido tempo. A oração nos ensina a viver pela fé e a confiar em sua provisão constante. A oração pelo perdão. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Uma das partes mais importantes da oração de Jesus é o pedido de perdão. Ele nos ensina a pedir: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. A oração não é apenas sobre pedir a Deus que nos perdoe, mas também sobre nós oferecermos perdão aos outros. Isso é fundamental para a nossa caminhada espiritual, pois quando guardamos ressentimentos ou raiva no coração, criamos uma barreira que nos separa de Deus. Jesus nos ensina que devemos perdoar os outros, assim como Ele nos perdoou, e isso não é uma tarefa fácil. O perdão pode ser difícil, principalmente quando somos feridos profundamente, mas é necessário para restaurar a paz em nossos corações. Quando perdoamos, não apenas liberamos os outros, mas também nos libertamos do peso do ressentimento. O perdão é um ato de misericórdia, e ao praticá-lo, nos tornamos mais semelhantes a Cristo. A oração pela proteção. Não nos deixes cair em tentação. Jesus também nos ensina a pedir por proteção contra a tentação e o mal. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. A oração por proteção é uma afirmação da nossa vulnerabilidade.
Embora sejamos chamados para resistir às tentações e viver de forma fiel a Deus, sabemos que somos fracos e precisamos de sua ajuda. Orar por proteção é reconhecer que, sem Ele, não temos força para enfrentar os desafios que a vida nos impõe. A tentação pode vir de muitas formas, e o mal nos rodeia de diversas maneiras, seja através das tentações do mundo, das influências externas ou das fraquezas internas do nosso coração. Pedir a Deus que nos livre do mal não significa que viveremos uma vida sem dificuldades, mas que em meio às dificuldades Ele nos dará a força para permanecer firmes e resistir. A oração por proteção é um pedido de sua graça para que sejamos guardados em cada momento. A oração como relação pessoal com Deus. A oração não é apenas um momento de pedir por algo, mas uma oportunidade de fortalecer nossa relação com Deus. Ela é o meio pelo qual nos aproximamos do nosso Criador, não só para expressar nossas necessidades, mas também para ouvir sua voz. Muitas vezes vemos a oração como uma lista de desejos, mas ela é, na verdade, uma oportunidade de intimidade. Assim como em qualquer relacionamento, a comunicação é fundamental, e a oração é a linguagem do nosso relacionamento com Deus. Jesus nos ensina que a oração deve ser um diálogo, não um monólogo. Às vezes passamos muito tempo falando, pedindo e expressando nossos sentimentos, mas não reservamos tempo para ouvir o que Deus tem a nos dizer. Oração não é apenas pedir, é também estar atento ao que Deus deseja nos revelar. Assim como uma conversa entre amigos, onde ambos têm algo a compartilhar, a oração se torna um momento de troca de corações, onde nosso coração é moldado pela voz do Pai. A oração como ato de fé. A oração também é um grande ato de fé. Quando oramos, estamos reconhecendo que não temos controle total sobre tudo, mas que Deus tem todo o poder para agir em nossas vidas. Orar é uma expressão de confiança de que Deus ouvirá a nossa oração e, em seu tempo perfeito, responderá da melhor forma possível. Mesmo quando não vemos resultados imediatos, a oração é uma expressão de confiança de que Deus está trabalhando em nossa vida. A fé não significa que tudo o que pedimos acontecerá da maneira como desejamos, mas significa que confiamos que Deus sabe o que é melhor para nós. A oração é um campo onde a fé e a confiança se encontram. Muitas vezes pedimos por algo e não recebemos na hora. Mas isso não significa que Deus não está ouvindo. Ele pode estar preparando algo melhor para nós ou nos ensinando a esperar pelo momento certo. A oração e a confiança no plano de Deus. Um dos aspectos mais profundos da oração que Jesus ensina é confiar no plano divino, mesmo quando não entendemos completamente. Ao orarmos, pedimos ao Senhor que nos dê sabedoria para discernir sua vontade e coragem para segui-la, mesmo em meio às dificuldades. Muitas vezes, oramos pedindo por mudanças em nossa situação ou por algo específico, mas é importante lembrar que Deus tem um plano maior para nós. Ele conhece os caminhos que precisamos seguir, e Ele deseja que nos alinhamos com sua vontade. É importante confiar que, mesmo quando as respostas à nossa oração não são as que esperamos, isso faz parte do plano perfeito de Deus. O plano de Ele para nossas vidas é muito maior do que podemos imaginar. E ao orarmos, devemos estar dispostos a aceitar a resposta que Ele nos dá, sabendo que, independentemente do que aconteça, sua vontade é sempre boa, agradável e perfeita. A oração pela sinceridade e pela confiança. Em Mateus 6:5-6, Jesus também nos adverte sobre a importância de orar em sinceridade, sem hipocrisia. Ele nos ensina a não orar para ser vistos pelos outros, mas a buscar a intimidade com o Pai em secreto. A oração verdadeira vem de um coração sincero, que deseja se comunicar com Deus, e não de um desejo de impressionar os outros. Quando oramos de forma sincera, sem pretensões, nossas orações são ouvidas, pois são autênticas. A oração não é um espetáculo. Não precisamos de palavras complexas ou de grandes fórmulas para que Deus nos ouça. O que Ele busca é o coração. Orar é falar com o Pai de maneira íntima e pessoal. Quando fazemos isso com sinceridade, nossa oração se torna um meio de nos conectarmos profundamente com Ele, deixando de lado qualquer motivação superficial. A oração persistente. Pedir, buscar e bater. Jesus também nos ensina que a oração deve ser persistente. Em várias passagens ele fala sobre a importância de perseverar na oração. No Evangelho de Lucas, ele nos conta a parábola do amigo persistente, que bate à porta de um amigo em busca de ajuda. A persistência em oração nos ensina a confiar em Deus, mesmo quando as respostas não são imediatas.
Orar com persistência é uma demonstração de nossa fé em Deus, de nossa confiança de que Ele ouve nossas orações e que no seu tempo responderá. Às vezes a resposta de Deus não vem imediatamente, mas isso não significa que Ele não está ouvindo. A oração persistente fortalece nossa fé e nos ensina a esperar pela resposta divina com paciência e confiança. Conclusão. Em resumo, a oração que Jesus nos ensina é uma prática profunda e transformadora. Não se trata de pedir coisas superficiais, mas de alinhar nossos corações à vontade de Deus. A oração é um meio de adoração, de submissão, de perdão, de proteção e de sinceridade. Quando oramos de acordo com os princípios que Jesus nos ensinou, nossas vidas são transformadas e nos aproximamos mais de Deus. Que possamos aplicar esses ensinamentos todos os dias em nossas orações, buscando a vontade do Pai, confiando em sua provisão, perdoando aos outros e sendo persistentes em nossa fé. Muito obrigado por assistir até o final. Espero que esses ensinamentos de Jesus sobre como falar com Deus tenham tocado seu coração e trazido novos insights para a sua vida de oração. Se você gostou desse vídeo e quer continuar aprendendo mais, não deixe de explorar outros conteúdos no meu canal. Tem muita coisa de valor por lá que pode ajudar a aprofundar sua fé e trazer mais clareza sobre a sua caminhada espiritual. Então se inscreva, ative o sininho para não perder nenhuma novidade e continue buscando crescer na sua relação com Deus. Nos vemos no próximo vídeo. Que Deus abençoe sua família.